Fala galera, passando aqui para mais uma aula, hoje nossa aula de sociologia, cara. Quando eu coloco o meu jaleco, eu me torno uma máquina. Aposto que vocês nunca viram esse filme, Falcão, o campeão dos campeões. Um dos melhores filmes do universo, assistam, é muito bom. Passa na sessão da tarde. Então, olha só, hoje é a nossa aula de sociologia e hoje é uma aula que eu não posso fazer ela sem um outro conteúdo chamado história. Esses dois conteúdos vão estar assim, ó, extremamente conectados, tá legal? Por quê? Porque o assunto é um assunto complexo e que a gente tem que pegar toda a temática histórica para compreender ele no nosso presente, tá legal? Então, vamos lá. Quando eu estou falando sobre a formação do mundo ocidental, a formação da cultura ocidental, eu estou falando de cultura greco-romana, né? A gente sabe que essas culturas deram origem a que nós somos hoje como sociedade em diversos aspectos, tá legal? Mas se a gente for discutir, que é o que o livro de vocês traz essa discussão, que é a questão da terra, a gente tem que iniciar na Grécia mesmo, tá legal? Porque na Grécia a gente tinha um modelo de sociedade que se chamava Geno. Dentro do Geno, isso aí no período homérico, dentro do Geno, imagina assim, que um aglomerado de pessoas, uma coisa que você não pode fazer nessa época de pandemia, tá legal? Um aglomerado de pessoas que tinham uma relação consanguínea, não necessariamente eram irmãos, mas tinha uma relação próxima, meu primo de sétimo grau, tá? Eles tinham uma relação consanguínea, eles viviam juntos, tá? E produziam dentro de uma estrutura, produziam alimentos dentro de, vamos dizer assim, uma fazenda, um território, tá? Produziam alimentos, não existia propriedade privada, todo mundo produzia na terra. Aquilo que era produzido era uma economia de subsistência, então produzia aquilo que era necessário para a minha sobrevivência. Tá legal? E aí, dentro dessa terra, a gente tinha esse aglomerado de pessoas. Até aí, beleza, não existe propriedade privada, porque todos trabalham na terra de todos. O que é produzido é compartilhado para todos, é para a subsistência de todos. Até aí foi. Porém, o que vai acontecer, cara? Depois desse período que a gente está falando aí dos genos, vai ter um momento que esse genos ele vai ter um aumento demográfico. A gente vai ter uma quantidade populacional crescendo dentro dos genos. Quando essa quantidade populacional começar a crescer dentro dos genos, a gente vai ter um processo que é conhecido como a desagregação da unidade gentílica. Tá legal? Que vai ser o período onde esse genus ele vai se quebrar e se repartir, formando aquilo que vão ser as cidades-estados da Grécia Antiga. Tá legal? Formando Esparta, Atenas e por aí vai. Tá legal? Então, o que aconteceu que gerou isso? Foi o aumento populacional. Mas essa desagregação vai gerar o que, professor? Quando a gente teve o aumento da população, a produção de alimentos ela já não dava mais conta de, vamos dizer, produzir aquilo que era necessário para aqueles que viviam dentro dos genos. A mesma coisa vai acontecer em relação à Terra. Então, o que vai acontecer? Dentro dos genos, a gente tem um cara chamado de paterfamilias. O paterfamilias, que era o líder dos genos, que era um homem mais velho que governava esses genos, ele vai pegar e ele vai dividir os genos. Mas ele não vai dividir os genos de maneira justa e igualitária. Ele vai pegar e ele vai dar partes dos genos para aqueles que eram mais próximos da sua linha genealógica, da sua árvore genealógica. Tá legal? Então, aqueles que eram mais próximos do seu consanguíneo vão receber terras e outros não vão receber terra. Pensa comigo, na hora que eu recebo uma terra e essa terra passa a ser sua propriedade, eu estou falando de formação da propriedade privada. Quando eu pego e eu dou terra para uma pequena parte da sociedade e eu deixo um monte sem terra, eu estou falando de desigualdade social. Então, olha só, a desigualdade social, ela se inicia nesse momento. Tá legal? Por quê? Porque só uma camada da sociedade, pequenininha, vai ganhar terra, enquanto a maioria da população, ó, não vai ganhar nada. Desigualdade social, galera, toda vez que você quiser lembrar sobre ela, você pode falar na sua cabeça aí, tu fala assim, ó, poucos têm muito e muitos têm pouco. É isso que acontece. A gente sabe que o Brasil é um país onde a desigualdade social ela é gigantesca. O abismo de diferença entre ricos e pobres é muito grande.
Tá legal? Pega aqui Brasília, é um grande exemplo desse abismo social que nós temos. Pega a quantidade de pessoas que moram, por exemplo, no Lago Norte, no Lago Sul, e compara com a maioria da população que vive nas cidades satélites, principalmente em regiões, vamos dizer, mais marginalizadas pelo governo e pela sociedade como um todo. Tá legal? Então, desigualdade social é uma coisa muito presente na nossa sociedade. Quando eu estou falando então de desigualdade social, ali já se inicia o processo de luta. Luta por quê? Luta por mais justiça. Luta por uma divisão de terra mais igual. Tá? Essa luta é uma luta que nós temos até os dias de hoje. Sim, eu estou falando sobre o movimento sem terra, um dos movimentos que luta por essa causa. Vamos tirar todo o viés político. Vamos colocar aqui apenas a ideia de divisão, a ideia de que as terras deveriam ser divididas de maneira justa e igual, para que todos pudessem ter acesso a essa terra. Esse acesso já não existia desde os Gênios lá na Grécia Antiga. Do momento que a gente teve a desagregação dos Gênios, essa ideia de igualdade, divisão justa e igual, esquece, vai pro saco. E a luta começa. E aí você tem vários momentos da história onde personagens importantes vão pegar e eles vão lutar em busca dessa maior igualdade, tá legal? Você tem na própria Grécia Antiga, você tem em Atenas o Pistrato, que vai ser um ditador, um tirano horroroso, porém que lutou por uma igualdade social, por uma justiça social entre os indivíduos atenienses, tentando dividir a terra de maneira mais justa. Você tem os irmãos Graco, cara. Os irmãos Gracos, que eles eram dois tribunos da plebe, tá legal? E eles vão lutar por essa divisão da terra entre patrícios e plebeus. Vão ser mortos, tá legal? Vão ser mortos por isso. E aí você já traz o quê? Você já traz todo o contexto de que pessoas lutaram em alguns momentos, principalmente pessoas do grupo mais humilde, lutam por igualdade social. Só que quem tem não quer deixar de ter. Quem tem poder não quer perder poder. Quem tem poder quer ter mais poder, não quer perder poder. Se você pensa na história de governos no Brasil, a gente sempre vai ver a maioria, assim, estou falando do período ali, primeiro reinado, segundo reinado, período da República, início da República no Brasil, estou falando também aqui do período colonial do Brasil, cara, sempre é uma luta para evitar que a classe mais baixa, que os mais simples, que os mais pobres participem da política, né? A gente sempre quer evitar que o mais pobre esteja participando. Ele é maioria, mas ele não tem representatividade. Lembra sempre desse negócio, tá? Ser maioria em quantidade não significa ser maioria em representatividade, tá? Não significa você conseguir aprovar leis, estar no poder, no governo e por aí vai, para que você consiga, em grandes empresas, tá? Para que você consiga levar igualdade, tá bom? Então, assim, quando a gente fala da questão agrária e aí trazendo para o Brasil, você pega desde o início, a origem do Brasil. Pega lá, quando a gente vai ter as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias já foi a divisão da terra do Brasil para pouquíssimo, né? Os capitães hereditários. E muitos deles nem queriam essas terras, né? A gente sabe que alguns deles nem aqui vieram para conhecer as terras. E que os que vieram, pouquíssimas deram certo, tá legal? Mas dentro das capitanias hereditárias, você tem as sesmarias. E as sesmarias era a divisão das terras da capitania hereditária. E ela se dava apenas para outros, vamos dizer, colonos, outros portugueses que para cá vinham. Então, a divisão daquela terra dentro da sesmaria também já não era justa. E essa ideia de sesmaria, ela se mantém dentro do primeiro e do segundo reinado. A terra ela era dividida muito mais por uma questão de colonos e de direito daquele que está colonizando o outro, do que, na verdade, por uma busca de dar poder e riqueza para todos, uma divisão da sociedade. Isso só vai acontecer quando a gente tiver a lei de terras. E a lei de terras ela só vai acontecer em 1850 no Brasil. Quando a gente tiver essa lei de terras em 1850 no Brasil, aí a gente vai ter uma mudança, porque a gente forma propriedade privada. Poxa, então tivemos uma mudança para pior. Sempre pensando em fazer com que um grupo da sociedade não alcance alguma coisa. Tá legal?
Quando a gente começa a lutar contra o tráfico negreiro e quando começa a se perceber que a escravidão vai acabar de qualquer forma, a gente começa a criar leis que protejam as terras daqueles que estão com terras, que já têm terras. Porque já se sabe que esse processo de fim da escravidão vai findar, vai dar certo. A gente vai ter o fim da escravidão. Mas como a gente já sabe disso, a gente começa a se proteger para que as nossas terras sejam nossas, para que esses negros que daqui a pouco serão libertos não tenham direitos, tá? Então por isso que a gente bate muito na tecla, cara. Você falar de lei áurea e imaginar que acabou a escravidão e que, porque acabou a escravidão, a gente teve justiça social, isso é uma mentira, cara. A escravidão acabou, mas a desigualdade social, o negro não foi incluído dentro da sociedade. Em 1850 eu já estava preparando o meu território para que esse negro não pudesse lutar por terra ali na frente, formando a ideia de propriedades privadas. Porque até então a gente não tinha isso aqui. Olha que cabeça que a gente tinha, né? Então, cara, a luta por igualdade, por justiça, ela vem desde sempre. Falei de Grécia, né? Vou colocar até aqui, ó. Vamos lá. Falei de Grécia, pô! Ai, não! Esses são os irmãos Graco. Falei de Grécia, né? Não tem imagem. Falei dos irmãos Graco, porque os irmãos Graco, dois tribunos da plebe, vamos pra cá. Dois tribunos da plebe que lutaram que lutaram por justiça social e foram mortos por conta disso. E a origem dessa luta de terra se dá aqui no Brasil e ela se inicia aqui, ó, nas capitanias hereditárias, tá legal? E dentro dessas capitanias. E vai se manter durante todo o período do primeiro reinado, todo o período do segundo reinado e até o início da República a gente tem esse processo acontecendo. Porque as sesmarias era uma divisão que se dava muito mais para colonos, para portugueses, para europeus que vinham para o Brasil, do que na verdade dentro da nossa sociedade. Só para a gente fechar a aula de hoje, eu queria que vocês começassem a pensar em um conceito, que é o conceito de, assim, os europeus eles olhavam para a gente como seres inferiores. Como eles nos olhavam como seres inferiores e nos julgavam como inferiores, a ideia de que colonizar o Brasil, ou colonizar a África, ou colonizar qualquer outro território, colonizar era uma forma de evoluir aquela sociedade. Só que é uma evolução onde eles são superiores, nós somos inferiores. Eles estão certos em tudo e tudo que nós fazemos aqui está errado. Tá legal? E é um fardo do branco. É o fardo, eu, branco, tenho que ir para esse país para escravizar pessoas, para escravizar índios, escravizar negros, para poder civilizar essas pessoas. É absurdo, tá legal? Mas já começa a colocar isso na sua cabeça, porque isso vai ser bem importante quando a gente estiver falando de sociologia, tá legal? Até a nossa próxima aula e tchau!